Você já se perguntou o que acontece com sua alma e seu espírito depois que você parte desta vida? Já se perguntou qual dos dois será salvo, a alma ou o espírito? Essa é uma pergunta que muita gente faz, mas eu nunca vi uma resposta concreta e bíblica sobre ela. Mas hoje vou te mostrar e responder de forma clara e bíblica essa questão que talvez você nem sabia que tinha em seu coração. Para começar, vamos entender sobre como nós somos formados. A Bíblia é clara ao ensinar que o ser humano é formado por corpo, alma e espírito. Na primeira carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." Perceba que Paulo separa claramente as três partes do ser humano. O corpo é o que vemos, a alma é a sede das emoções, pensamentos e vontades, e o espírito é a parte mais profunda que se conecta com Deus. Mas a pergunta do vídeo é: quando uma pessoa morre, o que acontece? É a alma que é salva ou o espírito? A resposta não é tão simples como parece. Precisamos entender que, segundo a Bíblia, a alma e o espírito têm funções diferentes. A alma é onde estão nossos sentimentos, memórias, personalidade e escolhas. O espírito é o sopro divino que recebemos de Deus, a centelha que nos liga ao Criador. Em Gênesis está escrito: "E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente." Aqui vemos que o corpo veio do pó, mas o sopro, o espírito, veio diretamente de Deus. Estudiosos renomados destacam que essa distinção é fundamental para compreender a salvação. Quando a pessoa parte desta vida, o corpo retorna ao pó, mas a essência espiritual não deixa de existir. Eclesiastes capítulo 12 confirma isso. "E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu." Ou seja, há uma separação. O corpo se desfaz, mas o espírito retorna ao Criador. Mas então, onde entra a alma nessa história? A Bíblia ensina que a salvação envolve a totalidade do ser humano. Em Tiago capítulo 1 lemos: "Recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas." Aqui vemos que a palavra de Deus tem o poder de salvar as almas. E em Hebreus capítulo 4 está escrito: "Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração." Ou seja, alma e espírito podem ser distinguidos, mas ambos são alcançados pela ação de Deus. Essa é uma questão que não pode ser tratada de forma superficial. Por isso, pergunto: o que você acredita que será salvo? A sua alma, com todas as suas memórias e emoções, ou o seu espírito, essa centelha divina que liga você a Deus? Deixe sua opinião nos comentários. Sua resposta pode enriquecer muito esse estudo e fortalecer outras pessoas que estão assistindo agora. O apóstolo Pedro escreve na primeira carta de Pedro dizendo: "Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas." Isso mostra que a salvação está intimamente ligada à alma, mas não podemos ignorar que é o espírito que volta a Deus. Então, qual é o mistério? A salvação prometida por Cristo é integral. Ela alcança corpo, alma e espírito. No momento da morte, o espírito retorna a Deus, mas a alma do salvo descansa no Senhor, aguardando a ressurreição. Essa esperança nos consola e nos fortalece para viver de modo santo e dedicado. Para compreender melhor a diferença entre alma e espírito, precisamos voltar ao início de tudo e olhar com atenção para como Deus criou o ser humano.
No livro de Gênesis, lemos: Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Esse versículo mostra claramente que há uma ação dupla. Deus forma o corpo com o pó e depois sopra o espírito que gera vida. É nesse sopro que o homem passa a existir como alma vivente. Ou seja, a alma é o resultado da união entre o corpo e o espírito. Estudiosos afirmam que a alma carrega nossa identidade pessoal, pensamentos, emoções, desejos e consciência, enquanto o espírito é a dimensão que permite a comunhão com Deus. Sem o espírito, a alma existe, mas está desconectada do Criador. Por isso, Jesus disse em João capítulo 3, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aqui fica evidente que só pelo Espírito Santo nosso espírito é vivificado. Quando uma pessoa morre, o corpo se desfaz, mas alma e espírito não desaparecem. Eles seguem existindo. Em Lucas capítulo 16, Jesus narra a história do rico e de Lázaro. O rico, depois de morrer, foi para um lugar de tormento, enquanto Lázaro foi consolado ao lado de Abraão. Essa narrativa mostra que há consciência após a morte e que a alma carrega memória, sentimentos e percepção. O espírito volta para Deus, mas a alma do justo encontra descanso no Senhor. Por isso, Tiago capítulo 1 diz: Recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. A salvação é apresentada de forma muito clara na Bíblia como algo que atinge principalmente a alma, mas envolve o espírito. O espírito é devolvido ao Criador, mas só a alma que foi regenerada pela palavra pode permanecer salva, aguardando o dia da ressurreição e do julgamento final. Isso nos leva a uma verdade poderosa. A salvação em Cristo é completa. Não é apenas um remendo espiritual. Ela alcança todas as áreas do nosso ser. É por isso que Paulo afirma em Romanos, capítulo 8, versículo 11, E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Ou seja, no futuro, até mesmo nosso corpo será transformado. Mas no presente, o que é imediatamente salvo é a alma, e o espírito é restaurado à comunhão com Deus. Você já parou para pensar em quantas pessoas vivem focadas apenas no corpo, esquecendo-se de cuidar da alma e do espírito? É como se tentassem viver apenas pela metade. Não é à toa que Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 28, E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Aqui Cristo deixa claro que a alma é eterna e que precisa ser protegida e guardada pela fé e pela obediência. Por isso, amados, a maior prioridade da vida não deve ser apenas cuidar do corpo ou desenvolver a mente, mas cuidar da alma e do espírito. Essa é a parte de nós que atravessa a eternidade. O corpo volta ao pó, mas a alma e o espírito permanecem. Quando estamos em Cristo, o espírito é imediatamente recebido por Deus e a alma encontra descanso na sua presença. Essa é a grande promessa que deve encher nosso coração de esperança. Outro ponto importante que quase ninguém comenta é que a salvação da alma não é automática. É fruto da fé em Cristo. Em Hebreus capítulo 10, versículo 39, está escrito: Mas nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Isso mostra que é pela fé que a alma é preservada. Sem Cristo, o destino é outro. Por isso, o apelo de hoje é profundo. Como está a sua alma diante de Deus? Está salva? Está fortalecida pela palavra? Está limpa pelo sangue do Cordeiro? Ou está distante, fraca, sem comunhão?
Agora que já entendemos biblicamente a diferença entre alma e espírito e vimos que ambos continuam existindo após a morte, precisamos olhar para o que acontece exatamente nesse momento de passagem. Esse é um dos temas mais sensíveis, mas também mais cheios de esperança para quem crê em Cristo. A Bíblia não deixa o povo de Deus sem respostas. Ela traz luz para o momento em que corpo, alma e espírito se separam. Quando o corpo deixa de funcionar, a primeira coisa que acontece, segundo Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, é: o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Ou seja, há uma devolução imediata do espírito ao Criador. Isso não significa, porém, que todos tenham o mesmo destino. O espírito do salvo é acolhido na presença de Deus, enquanto o do ímpio fica separado. A alma, por sua vez, guarda a consciência e aguarda o dia do julgamento. Lucas capítulo 16, versículos 22 a 26, ilustra isso claramente ao narrar o destino de Lázaro e do rico. Ambos continuam conscientes, lembram-se do passado e percebem o presente. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 1, versículos 21 a 23, escreve: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne resultar em fruto do meu trabalho, não sei então o que devo escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Aqui vemos claramente que Paulo tinha a convicção de que ao morrer estaria com Cristo. Isso mostra que o espírito do salvo é recebido imediatamente pelo Senhor, enquanto a alma, guardando sua consciência, desfruta do descanso na presença de Deus. Mas qual é o destino final? É aqui que a promessa de Cristo se torna grandiosa. A salvação não é apenas o retorno do espírito para Deus, ela é a restauração completa do ser humano. Em João capítulo 5, Jesus declara: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Isso significa que a alma do justo, que esteve guardada, será reunida ao corpo ressuscitado, e o espírito que já estava com Deus completará essa união perfeita. Essa é a esperança cristã, a vida eterna com Cristo em um corpo glorificado, alma transformada e espírito em plena comunhão. Você já pensou como será esse momento? Já imaginou reencontrar pessoas queridas com um corpo incorruptível, livre de dor, de limitações e de pecado? Essa não é uma fantasia, é uma promessa. Em primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 42 a 44, Paulo explica: assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Ou seja, no dia final, corpo, alma e espírito serão plenamente salvos e transformados. Essa revelação muda tudo. Ela nos dá coragem para enfrentar a vida e esperança para encarar a morte. Ela nos mostra que não somos apenas um corpo passageiro, mas seres eternos, preparados para algo muito maior. É por isso que Jesus disse em João capítulo 11, versículos 25 e 26, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Essa é a promessa mais poderosa de todas. Quem crê em Cristo não será abandonado nem na morte, nem depois dela. Mas é preciso estar em Cristo para ter essa segurança. Não basta apenas conhecer doutrina. É necessário entregar a vida a Jesus, permitir que Ele transforme o coração e regenere a alma. É pela fé que se recebe essa vida eterna.
É pela graça que somos salvos. A alma é limpa pelo sangue do Cordeiro e o espírito é vivificado pelo Espírito Santo. Chegamos ao momento mais importante deste estudo. Até aqui, vimos que a alma é a sede da nossa identidade, emoções e memórias. O espírito é a centelha divina que nos liga a Deus e que ambos continuam existindo após a morte. Mas agora é hora de compreender, à luz da Bíblia, o destino final de alma e espírito no plano eterno de Deus e o papel do Espírito Santo na preparação para esse encontro glorioso. Em João capítulo 14, versículos 1 a 3, Jesus faz uma promessa inigualável. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aqui Cristo deixa claro que há um destino preparado para os seus. A alma do justo descansa, o espírito volta a Deus, e tudo aguarda o dia da grande reunião. Paulo descreve esse momento em primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 53. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Essa é a cena do grande reencontro. O espírito que já estava com Deus se une à alma, e ambos recebem um corpo glorificado. Esse é o ápice da salvação. Mas qual é o papel do Espírito Santo nesse processo? Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14 responde: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. O Espírito Santo é o selo, a garantia de que pertencemos a Cristo. Ele prepara a nossa alma para o descanso e fortalece o nosso espírito para estar pronto para o dia do Senhor. Você já pensou se está preparado para esse momento? Está selado pelo Espírito Santo? A sua alma está limpa pelo sangue do Cordeiro? O seu espírito está em comunhão com Deus? São perguntas que precisam ser respondidas hoje, porque ninguém sabe a hora em que deixará esta vida. Jesus disse em Mateus, capítulo 24, versículo 44, por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Essa vigilância é um ato de amor e de fé. É viver cada dia pronto para encontrar o Senhor. No dia glorioso da ressurreição, os que estão em Cristo receberão um corpo incorruptível, uma alma plenamente santificada e um espírito em perfeita comunhão. Apocalipse capítulo 21, versículos 3 e 4 diz: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Essa é a promessa final. Esse é o destino daqueles que perseveram na fé. Essa é a revelação mais poderosa, a união perfeita e eterna de corpo, alma e espírito na presença de Deus. Por isso, amados irmãos, não deixem para amanhã. Aceitem hoje o convite de Jesus. Recebam-no como Senhor e Salvador. Entreguem a Ele sua alma e seu espírito. Deixem que o Espírito Santo selar sua vida. Procurem uma igreja próxima para congregar, crescer na fé e se preparar para a eternidade.
O Evangelho não é apenas uma mensagem bonita, é a única esperança verdadeira para o ser humano. Eu oro para que esta mensagem tenha tocado o seu coração e aberto seus olhos para a verdade. Que Deus derrame sobre sua vida paz, força e alegria. Que sua alma e seu espírito estejam firmes em Cristo para que no dia da ressurreição você esteja entre aqueles que ouvirão: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus, capítulo 25, versículo 34. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre a sua vida e sobre toda a sua casa. Até o próximo vídeo.